Senhoras e senhores, atenção máxima. Um novo comunicado urgente dos principais bancos do Brasil acabou de ser emitido e pode mudar de forma direta a vida de milhões de aposentados e pensionistas. Estamos falando de mudanças graves nos pagamentos, nos empréstimos consignados que já estão valendo a partir de agora. Você que tem conta na Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco ou em outros grandes bancos do país, precisa ouvir com atenção, com calma e atenção a cada detalhe que eu vou trazer aqui. O que está em jogo é o seu bolso e a sua tranquilidade financeira. Prepare-se, porque o que eu vou contar para você aqui pode impactar a sua aposentadoria, o valor das suas parcelas do consignado e até mesmo a possibilidade de você conseguir contratar novos empréstimos. Tudo o que está acontecendo aqui no Brasil, você está acompanhando pelas notícias, escândalos, o INSS aí trocando até mesmo o banco onde os aposentados recebem os seus pagamentos, ou seja, não é mais você que vai estar escolhendo aonde você quer receber o seu pagamento. O INSS já está tomando uma frente ali, tirando a Crefisa, tirando a Agibank ali como pagadoras, muitas mudanças acontecendo, juros de empréstimos tendo alterações, bancos que não estão seguindo o teto de juros imposto ali pela Previdência Social, muita coisa acontecendo, muita coisa mudando e agora você precisa entender tudo. Antes de entrar na notícia principal, eu vou deixar já uma pergunta que eu peço para você, por favor, responder, tá? Aqui nos comentários você vai me dizer em qual banco você tem conta ou empréstimo consignado contratado atualmente em 2025. É na Caixa? É no Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, BMG, C6 Bank, Banco Facta, Agibank ou outro banco? Deixa aqui embaixo nos comentários qual é o banco e me conta se você está gostando do atendimento que esse banco está fornecendo a você. E claro, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso boletim informativo. Quero agradecer já a sua presença e pedir para você estar participando aqui dos nossos sorteios enquanto você comenta ali qual é o banco que você tem conta aberta. Pessoal, é importantíssimo que vocês deixem o seu comentário aí para a gente ver se os bancos que o pessoal está comentando de fato estão fazendo um bom serviço, prestando ali um bom serviço aos aposentados e pensionistas. Porque eu estou separando aqui, estou fazendo um dossiê onde eu vou expor tudo o que os bancos estão fazendo para tirar dinheiro do aposentado e colocar no bolso dos banqueiros e dos políticos corruptos que estão aí ajudando, não só os políticos, mas também associações que estão aí enriquecendo às custas do empobrecimento dos aposentados. Então o seu comentário é muito importante para eu colocar nesse dossiê que eu vou liberar nos próximos dias. Então comentem, pessoal, tá? Antes de detalhar todos esses comunicados novos dos bancos, eu preciso dar um recado rápido para você que está buscando uma maneira de ganhar mais dinheiro. Você que está buscando aí formas de ganhar mais dinheiro todos os meses, eu quero fazer um convite para você. Se você receber de 700 a 1.250 reais por mês extra, vai te ajudar, vai ajudar você aí a pagar suas contas, vai te ajudar a melhorar suas finanças, pagar o aluguel? Se a resposta for sim, eu quero te convidar para o nosso curso de renda extra, onde a gente vai entregar para você tudo pronto para você começar a ganhar de 700 a 1.250 reais todos os meses de dentro da sua casa. Se você quer participar, já me chama nesse WhatsApp ou clica no link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. A gente vai entregar tudo pronto para você assistir as aulas, fazer igual e começar a ganhar dinheiro também. O investimento que você vai fazer é baixíssimo e o retorno que você vai ter é gigantesco. Todos os meses vai pingar na sua conta um valor entre 700 a 1.250 reais e até pode ganhar mais do que isso se você se empenhar mais. Então, aproveita! E se você me chamar hoje no WhatsApp e você me falar que veio por este vídeo aqui do comunicado dos bancos, eu vou dar mais um desconto. O curso que sai por apenas R$ 97,00, eu vou dar mais um desconto e vai sair por apenas R$ 49,00 para você. Você paga uma vez só e o acesso é vitalício para sempre, tá? Você vai continuar ganhando dinheiro todos os meses. Vamos lá, pessoal. Recados dados, vamos para as notícias
Depois eu vou deixar aqui o ganhador do último sorteio de R$ 250, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que aconteceu foi o seguinte. A notícia que está tirando o sono de muitos beneficiários do INSS. Os bancos pressionaram o governo federal e o Conselho Nacional da Previdência Social, CNPS, sobre o teto de juros dos consignados. Sim, de novo essa história. Desde 2024, a taxa máxima de juros que os bancos poderiam cobrar de você aposentado estava congelada em 1,66% ao mês, mesmo com o aumento da taxa Selic e com o custo dos bancos crescendo. Isso é o que os banqueiros afirmam. Diante disso, as instituições financeiras alegaram que já não era mais viável manter a liberação de empréstimos consignados. Em outras palavras, se o governo não autorizasse um aumento da taxa de juros, muitos bancos iriam simplesmente suspender a oferta de crédito para aposentados e pensionistas. E de fato, boa parte deles já tinha parado de liberar novos empréstimos. Com toda essa pressão, o CNPS se reuniu e por 12 votos a 1 aprovou um novo teto de juros agora do consignado. Ou seja, subiu de 1,66% para 1,85% ao mês. Isso significa que agora o aposentado, o pensionista, precisa contratar empréstimos, vai pagar mais caro. Por outro lado, se essas mudanças não fossem feitas, o risco era ainda maior. Lembrando, palavras aqui dos bancos. O risco seria ainda maior, pois os bancos suspenderiam de vez os consignados, deixando milhões de aposentados sem acesso a esse tipo de crédito. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Se isso aqui é verdade, que os bancos não conseguiam liberar empréstimo porque estavam com a margem de lucro muito baixa, não estava dando dinheiro, eu quero saber por que o lucro de todos os bancos aqui do Brasil subiu. Todos os anos, ano após ano, o lucro dos bancos no Brasil sobe. Para você ter uma ideia, o Itaú lucrou mais de 40 bilhões de reais em 2024. E esse ano vai bater esse recorde de novo. Se você parar para fazer as contas, o Itaú lucra algo em torno de 150 milhões de reais por dia. Por dia. Não estou falando de quanto fatura, eu estou falando de lucro. É o que sobra para o banco. O Itaú, que hoje é o banco que mais lucra no Brasil, sobra por dia de lucro 150 milhões de reais. E uma boa parte desse dinheiro vem dos empréstimos consignados, pois é um empréstimo sem risco nenhum para o banco. O aposentado tem o desconto em folha, não tem para onde fugir, o banco ganha sempre. E outra coisa, não vamos nos esquecer que tem uma CPMI instaurada investigando empréstimos ilegais, ou seja, muitos bancos, muitos banqueiros estão enchendo os bolsos com empréstimos ilegais feitos em nomes de aposentados. E agora, mais uma elevação no teto de juros dos consignados. Sendo que grande parte dos contratos, quando foram analisados, se viu lá que os bancos não estavam seguindo a regra desse teto de juros. Tinha um dado de 2024 que falava que 7 a cada 10 contratos de empréstimos consignados não respeitavam o teto de juros do INSS. Então, fica o alerta para vocês. Subir os juros, você vai pagar mais caro e os bancos vão ganhar mais dinheiro. Dependendo do contrato que você assinou no passado, especialmente com quem contratou empréstimos em 2023 ou em períodos em que a taxa era superior a 2% ao mês, pode haver a possibilidade de renegociar. Só que é preciso ter muito cuidado. Muitas vezes os bancos oferecem aí redução da taxa de juros, mas a longo prazo, o que no final das contas aumenta a quantidade de parcelas e no final o aposentado acaba pagando ainda mais caro. Por isso, nunca renegocie a sua dívida sem antes analisar com calma e, se necessário, buscar apoio de um advogado especializado em direito previdenciário. Então, resumindo para você aqui o que os bancos estão comunicando, a taxa do consignado subiu de 1,66 para 1,85 ao mês, o aposentado passa a pagar mais caro, mas essa medida, segundo os bancos, era necessária porque se os bancos não fizessem isso, eles iam parar de oferecer o empréstimo consignado. Meus amigos, o que você acha de tudo isso? Deixa nos comentários e me fala.
se você tem, qual é o banco que você tem conta aberta, esse banco está prestando um bom serviço para você, você tem empréstimo consignado ativo, o banco estava seguindo ali as instruções do INSS, o teto de juros aplicado tudo certinho? Deixa nos comentários aqui a sua resposta. E para finalizar esse vídeo aqui, eu vou trazer para você o ganhador do nosso último sorteio de R$250 do Pix premiado. E o ganhador foi o Luiz Ferreira, levando para casa aí R$250 no Pix. Na tela você pode ver o comprovante ali, 250 na conta. Meus parabéns, Luiz, e você que está assistindo esse vídeo, você que quer participar também desse sorteio do Pix, deixa seu nome nos comentários, lembrando que para você participar você precisa ser inscrito do canal. Então se inscreve, ativa o sino das notificações e boa sorte para todo mundo. Olá, hoje vamos fazer uma análise mais a fundo de uma notícia que mexeu bastante, né, com a vida financeira de milhões de aposentados, pensionistas do INSS. É uma mudança nas regras do jogo do empréstimo consignado. Foi comunicada aí recentemente pelos grandes bancos, Caixa, Santander, Banco do Brasil, Itaú, enfim. A base da nossa conversa aqui são informações que vieram a público, sabe? Sobre essa alteração. Mostra como o sistema bancário reagiu a um cenário econômico. E o que isso significa na prática, para quem usa ou, sei lá, está pensando em usar essa modalidade de crédito, né? O nosso objetivo é desvendar o que exatamente mudou nas taxas de juros do consignado, por que essa alteração aconteceu, bem agora, né? E principalmente quais são as implicações reais no bolso. Ok, vamos mergulhar nisso. Então, a notícia principal que circulou foi essa. O limite máximo, o teto da taxa de juros que pode ser cobrada nos empréstimos consignados do INSS, aumentou. Isso não surgiu do nada, certo? Parece que já tinha uma movimentação dos bancos aí nos bastidores. Exatamente. Tinha uma pressão, assim, considerável vindo do setor bancário. O ponto central da argumentação deles era que a taxa máxima anterior, aquela que estava fixada em 1,66% ao mês, né? Isso desde junho de 2024. Ela tinha se tornado insustentável para eles. Eles diziam que com essa taxa a conta simplesmente não fechava mais, sabe? Insustentável como? O que exatamente eles alegavam que impedia continuar com esse 1,66%? Basicamente, o custo do dinheiro para os próprios bancos aumentou. Pensa assim, para emprestar dinheiro, o banco primeiro precisa captar esse dinheiro no mercado, né? Seja através de depósitos ou pegando emprestado de outras fontes. E esse custo de captação, ele vinha subindo. Um fator importante nisso é a taxa básica de juros da economia, a Selic. Quando a Selic está mais alta, o custo do dinheiro no mercado financeiro tende a subir para todo mundo, né? Inclusive para os bancos. Ah, entendi. Então, se o custo para o banco pegar o dinheiro sobe, mas o teto que ele pode cobrar no consignado fica lá, congelado, a margem de lucro diminui. Ou até some, né? Precisamente. A margem ficou muito apertada, segundo eles, claro. Argumentavam que com 1,66% ao mês mal cobriam os custos operacionais, né, da concessão do crédito. Eles custos de captação e ainda tinham que lidar com o risco de inadimplência, mesmo que seja baixo no consignado, ele existe. A consequência direta foi uma pressão forte sobre o governo e principalmente sobre o Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS. É ele que bate o martelo sobre essas taxas. E essa pressão chegou a ter efeitos práticos antes da mudança da taxa? Os bancos, eles realmente pararam de oferecer o consignado? Sim, chegou a ter efeitos. Alguns bancos menores ou financeiras mais especializadas já tinham reduzido ou até suspendido mesmo a oferta de novos contratos de consignado INSS com essa taxa de 1,66%. Os grandes bancos, embora talvez não tivessem parado completamente, estavam sinalizando, sabe? Claramente que o fôlego estava acabando e que poderiam restringir bastante a oferta se nada mudasse. Era uma forma de dizer, olha, ou o teto sobe ou o crédito some. Isso criou um impasse, né? Porque o consignado é uma linha de crédito muito importante para esse público. Muitas vezes é a única opção com juros relativamente mais baixos. Faz sentido. É um cabo de guerra complicado mesmo.
De um lado, a necessidade de manter o crédito acessível, né, para aposentados pensionistas. Do outro, a alegação dos bancos de que precisam de uma rentabilidade mínima para continuar operando a linha. Exato. E como é que esse impasse foi resolvido? Qual foi a mudança efetiva na taxa? Bom, o CNPS acabou cedendo à pressão. A taxa máxima de juros por empréstimo consignado do INSS foi elevada, subiu de 1,66% ao mês para 1,85% ao mês. É um aumento aí de 0,19 ponto percentual. Pode não parecer um salto gigantesco assim à primeira vista, mas em termos percentuais e no acumulado de um contrato longo faz diferença sim. E como foi essa decisão lá no Conselho Nacional de Previdência Social? Quem faz parte desse conselho? E como eles chegaram nesse número, 1,85%? O CNPS tá um órgão colegiado interessante, porque ele tem representantes do governo, dos trabalhadores, dos empregadores e também dos aposentados e pensionistas. Ou seja, teoricamente, né, as diferentes partes interessadas estão ali representadas. A decisão de subir para 1,85% foi tomada por uma votação bem expressiva. Foram 12 votos a favor do aumento e apenas um voto contra. Isso sugere que houve um consenso grande, provavelmente baseado na análise de que, sem o ajuste, o risco de uma redução drástica na oferta de crédito era real, iminente até. O voto contrário muito provavelmente veio da representação dos aposentados, que defendiam, claro, a manutenção de taxas menores. 12-1. É uma margem bem considerável mesmo. E essa nova taxa de 1,85% já está em vigor. Quem for buscar um consignado hoje já vai encontrar esse teto. Sim, a informação é que a nova taxa passou a valer logo após a decisão do CNPS. Então, qualquer novo contrato de empréstimo consignado para beneficiários do INSS já está sujeito a esse teto de 1,85% ao mês. E o mesmo vale para o cartão de crédito consignado e o cartão de benefício consignado, tá? Eles também tiveram seus tetos ajustados proporcionalmente, subiram para 2,73% ao mês. Ok, a taxa subiu para garantir a oferta, mas vamos conectar isso ao cenário mais amplo, como você mencionou antes. Quais são as consequências imediatas para o aposentado ou pensionista? Olha, aí temos duas faces da mesma moeda, né? A face mais óbvia, mais imediata, é que o crédito ficou mais caro. Ponto. Aquele aumento de 0,19 ponto percentual vai pesar no bolso. Vamos tentar colocar isso em números, assim, de forma hipotética. Imagina um empréstimo de, sei lá, R$10.000 para ser pago em 72 anos, 6 anos. Com a taxa de 1,66%, a parcela seria em torno de R$290. Com a taxa agora de 1,85%, essa mesma parcela subiria para algo perto de R$305. Nossa! São R$15 a mais por mês, né? Que ao longo de 72 meses, olha, representam mais de R$1.000 pagos a mais só de juros. Para quem vive com uma renda de aposentadoria muitas vezes apertada, R$15, R$20 a mais na parcela mensal podem fazer falta sim. É um impacto direto no orçamento mensal, sem dúvida. E qual seria a outra face da moeda? O lado, digamos, positivo dessa mudança, se é que a gente pode chamar assim? O lado positivo, entre muitas aspas mesmo, é que essa medida, ao atender a demanda dos bancos por maior rentabilidade, teoricamente garante que eles continuem oferecendo crédito consignado. Evitou-se, pelo menos por hora, um cenário de seca de crédito, sabe? Onde os aposentados simplesmente não encontrariam mais essa opção disponível, ou teriam muito mais dificuldade para acessar. Garantiu a continuidade do fluxo, mas, como a gente viu, a um preço mais alto. Volta aquela tensão fundamental: acesso ao crédito versus o custo desse crédito. O governo e o CNPS tiveram que ponderar o que seria pior: um crédito um pouquinho mais caro, mas disponível, ou um crédito mais barato que ninguém oferece. Essa tensão é o ponto crucial mesmo. E falando em taxas, isso me leva a outra questão que muita gente deve estar se perguntando. Aqui é onde fica realmente interessante.
E quem já tem um empréstimo consignado ativo, contratado lá atrás quando as taxas estavam talvez até mais altas? Eu lembro que houve períodos, talvez em 2023, em que o teto do consignado INSS chegou a passar dos 2% ao mês. Essas pessoas poderiam agora pedir para renegociar seus contratos para essa nova taxa máxima de 1,85%? Parece lógico querer pagar menos juros, né? Se o teto atual é menor do que o que foi contratado lá atrás. Essa é uma pergunta excelente e muito pertinente, sim. Na teoria, sim, a portabilidade de crédito ou a renegociação com o próprio banco para reduzir a taxa são direitos do consumidor. Se alguém contratou um consignado a, digamos, 2,10% ao mês e o teto atual é 1,85%, faria todo sentido tentar buscar essa redução. A pessoa poderia procurar outros bancos para fazer a portabilidade da dívida para taxa menor ou tentar renegociar com o banco onde já tem o contrato, né? Parece uma ótima oportunidade para aliviar um pouco as contas, então. Parece sim. Mas aqui mora um perigo enorme e é preciso acender um grande sinal de alerta. Isso levanta uma questão importantíssima sobre as armadilhas financeiras. Renegociar ou fazer a portabilidade exige uma análise muito, muito cuidadosa. O diabo, como dizem, está nos detalhes. Que tipo de armadilha? O que pode dar errado ao tentar baixar a taxa de juros? O principal risco é o seguinte: o banco ou a financeira pode até oferecer uma taxa de juros mensal menor, como os 1,85%. Isso só ótimo, claro. No entanto, para compensar essa redução na taxa ou simplesmente para lucrar mais com a operação, eles frequentemente propõem estender o prazo de pagamento do empréstimo. E é aí que a coisa complica. Como assim? Se a taxa é menor, mesmo com prazo maior, não fica melhor? Nem sempre. E muitas vezes não fica, não. Pensa comigo, você tinha uma dívida com prazo restante de, 36 meses a 2,10%. Aí o banco oferece renegociar para 1,85%, mas estica o prazo para 60 meses. Sua parcela mensal pode até diminuir um pouquinho, sabe? Dando aquela falsa sensação de alívio imediato. Só que você vai passar muito mais tempo pagando. No final das contas, o valor total que você vai desembolsar ao longo desses 60 meses pode ser significativamente maior do que o valor total que você pagaria nos 36 meses restantes do contrato original, mesmo com a taxa de juros mensal mais alta. Ah, entendi. A taxa mensal é só uma parte da história. O prazo e o valor total pago, o chamado custo efetivo total, o CET, é que realmente importam, né? Exatamente. O custo efetivo total, o CET, é o número mágico aqui. Ele inclui não só os juros, mas todas as taxas e encargos envolvidos na operação. Ao analisar uma proposta de renegociação ou portabilidade, é fundamental comparar o CET da proposta com o CET do contrato atual. E mais importante ainda, comparar o valor total que ainda falta pagar no contrato atual com o valor total que será pago na nova proposta. Muitas vezes, a pessoa seduzida pela taxa menor e pela parcela um pouco mais baixa, mas acaba trocando uma dívida que terminaria em 3 anos por uma que vai durar 5, 6 anos, pagando muito mais no final. É uma cilada clássica, então. Trocar um alívio de curto prazo por um fardo maior no longo prazo. Nossa. Perfeito, é exatamente isso. E os bancos, os correspondentes bancários, eles são muito habilidosos em apresentar essas propostas de forma atraente, né? Por isso a recomendação é sempre: desconfie de ofertas que parecem boas demais, peça a planilha detalhada da proposta, o chamado demonstrativo de evolução da dívida, ou DED, compare com o seu contrato atual e, se tiver qualquer dúvida, não assine nada. Busque orientação. A fonte que a gente analisou até sugere procurar um advogado especializado em direito previdenciário ou um órgão de defesa do consumidor, tipo PROCON, para analisar a proposta antes de tomar uma decisão. É um cuidado essencial para não transformar a busca por economia em um problema financeiro ainda maior. Fico alerta, então, a possibilidade de renegociar existe sim, mas exige atenção redobrada aos detalhes, principalmente prazo e custo total, não focar só na taxa mensal. Então, o que tudo isso significa, afinal?
Se a gente pudesse resumir os pontos-chave dessa mudança e as implicações. Acho que a gente pode sintetizar assim. Primeiro, o teto de juros do consignado INSS subiu para 1,85% ao mês e 2,73% para os cartões consignados, né? Segundo, essa alta foi uma resposta à pressão dos bancos que alegavam inviabilidade financeira com a taxa anterior, a de 1,66%, principalmente por causa do aumento do custo de captação de dinheiro. Certo. Terceiro, a consequência direta é um crédito mais caro para novos contratos. Isso impacta o orçamento dos beneficiários. Quarto, por outro lado, a medida visou garantir a continuidade da oferta de crédito, evitando uma paralisação que talvez fosse ainda pior. Entendi. E quinto, para quem tem contratos antigos com taxas maiores, a renegociação ou a portabilidade para a taxa de 1,85% é possível sim, mas exige extrema cautela com o prazo e o custo efetivo total, para não cair em armadilhas que aumentem a dívida no longo prazo. É essencial analisar a proposta completa e buscar ajuda se precisar. Ótimo resumo. Cobre bem os pontos que a gente discutiu aqui. E talvez, assim, como uma reflexão final para quem nos ouve, vale a pena pensar sobre como essas engrenagens do sistema financeiro, sabe? E as decisões de política de crédito, que às vezes parecem distantes, meio abstratas, têm um efeito cascata muito concreto na vida das pessoas, especialmente nos grupos mais vulneráveis, como aposentados e pensionistas. Essa situação do consignado ilustra perfeitamente essa tensão constante entre, de um lado, a necessidade social de acesso ao crédito, como ferramenta de gestão financeira ou, infelizmente, de sobrevivência em muitos casos, né? E, do outro lado, a lógica de mercado das instituições financeiras que precisam garantir a rentabilidade das suas operações. Uma tensão que parece não ter solução fácil, né? É um equilíbrio bem delicado. Definitivamente não tem solução fácil e revela também como a percepção de risco e a saúde financeira real ou alegada das instituições que oferecem o crédito acabam moldando a disponibilidade e o custo desses recursos para a população. Uma decisão de política monetária, como o ajuste da Selic, ou uma mudança regulatória no CNPS, como essa do teto de juros, pode abrir ou fechar portas financeiras para milhões de brasileiros. É um equilíbrio delicado mesmo e que merece acompanhamento constante, não só pelos números, mas pelo impacto humano que está por trás deles. Uma perspectiva muito importante para fechar nossa análise. Entender essas conexões ajuda a ter uma visão mais crítica do cenário, né? Bom, esperamos que esta conversa detalhada tenha sido útil para esclarecer essa mudança no consignado e todas suas nuances. Agradecemos a companhia e o interesse em aprofundar esses temas aqui com a gente.